Olá, eu vou falar sobre transformação de nitrogênio do solo. Esse conteúdo é um conteúdo da disciplina de microbiologia agrícola, dos alunos do 5º período do curso de agronomia. Então, o nitrogênio e o seu ciclo, né? O nitrogênio ele faz parte da constituição de proteínas e materiais genéticos de todos os seres vivos. A fabricação de proteínas, e a gente sabe que a expressão genética de muitos, né, a expressão gênica, ela está relacionada pela síntese de algumas proteínas, do processo transcripcional, né, pela leitura de RNA mensageiro, né, pelos ribossomos. E o nitrogênio ele faz parte, ele tem um essencial papel, né, na síntese dessas proteínas e, consequentemente, inúmeras atividades relacionadas direta ou indiretamente. Ou seja, então, a fabricação dessas proteínas e desses materiais genéticos necessitam dessa molécula de nitrogênio. E a maior parte dos seres, eles não são capazes de absorver esse nitrogênio. A gente sabe que existem alguns organismos que, graças à existência desses organismos, né, 78% dos organismos que existem no planeta necessitam do nitrogênio, mas não são capazes de capturar esse nitrogênio que está no ar e incorporar, né, dentro do metabolismo, dentro da célula e exercer essas funções que a gente acabou de dizer. Mais tarde eu vou apontar como que esses organismos, eles conseguem conseguem capturar esse nitrogênio. Então, da mesma forma da aula de carbono, né, em que você tem organismos que são responsáveis por transpor, por distribuir o carbono, para o nitrogênio vocês vão encontrar também da mesma forma, a mesma forma de pensamento. E esse nitrogênio ele vai circular nos três componentes, né, da biosfera. Vocês vão ter na atmosfera, no solo e também no subsolo a presença desse nitrogênio. O solo, né, ele vai conter bactérias nativas e elas vão ser responsáveis por essa aproximação. Então, sem a presença dessas bactérias nitrificantes ou das bactérias decompositoras ou dos raios, dos trovões, né, das tempestades, esse nitrogênio, além, né, de processos artificiais de fábricas, esse nitrogênio da atmosfera, ele não seria incorporado. E aí, esse processo, essas FBNs, né, essas bactérias fixadoras de nitrogênio, elas vão compor a amônia, né, primeiro estado desse nitrogênio, que inicialmente era N, tripla ligação N, o N2, uma forma gasosa, para uma forma assimilável pelas plantas, que seria a forma de amônia N3. Seria a primeira etapa, né, de retirada desse ambiente, dessa atmosfera, graças à existência dos FBNs. Então, eu já estou respondendo aqui para vocês essa questão dos 78%. Então, são eles os grandes protagonistas, né, dessa aproximação, dessa retirada desse nitrogênio atmosférico. E é claro, alguns gêneros, né, é importante a gente citar, como as nitrosomonas, que vão usar por exemplo, né, essa amônia para transformar em nitrito, né, que seria a primeira etapa que a gente tem. São duas etapas que ocorrem a nitrificação, e a primeira etapa a gente pode chamar de nitrosação, né, que seria esse processo de transformação. Vou falar mais à frente da amônia para o nitrito, né, e isso é chamado a primeira etapa da nitrificação, que se chama nitrosação. E aqui a Nitrobacter, que usa esse nitrito, agora a segunda etapa, né, que usa esse nitrito, transformando em nitrato, que seriam as formas assimiláveis pelas plantas, né, que são os grandes produtores, que vão absorver o nitrato e vão absorver a amônia, né. Então, as duas formas, vou repetir, as duas formas que são assimiláveis, que são absorvidas pelas plantas, a forma de nitrato e a forma de amônia. E essa Nitrobacter, ela vai fazer essa segunda etapa, né, então esses dois quadrantes aqui, esses dois
retângulos, eles representam duas etapas da nitrificação. Então, a primeira etapa aqui feita pela nitrosomonas, ela é chamada de nitrosação, e a segunda etapa feita pelo Nitrobacter, que é chamada de nitração. Então, a nitrificação é dividida em duas etapas. A primeira é chamada de nitrosação e a segunda chamada de nitração. Nitração porque vai originar o nitrato. E o solo, né? Então, é uma disciplina, a gente está tentando aproximar essa questão do ciclo, né, do nitrogênio no solo, a forma de amônia, né, e a forma de nitrato são as formas que são absorvidas pelas plantas, e o nitrito seria uma forma intermediária. Então, os FBNs, eles fixam na forma, tiram do ar a forma de amônia, essa amônia é transformada em nitrito, uma etapa, depois é transformada em nitrato para as plantas serem absorvidas. Volto a repetir, a forma de amônia, NH3, e a forma de nitrato, NO3-, seriam as formas que são assimiláveis pelas plantas. Então, o nitrato é usado pelas bactérias, né, e as cianobactérias, e ele pode ser devolvido para a atmosfera pela reação da desnitrificação. A gente vai falar mais à frente com maior detalhe. E na nitrificação, né, como eu tinha falado para vocês, a amônia, ela vai se transformar no intermediário do nitrito, e depois o nitrato. Então, eu coloquei em negrito de novo, para que não tenha, no final da aula, nenhuma dúvida que as formas, né, de NH3, amônia, e a forma de nitrato, né, NO3, que seriam, né, 3 e 3, né, né, uma forma de fixar, seriam as formas que seriam desses componentes inorgânicos que fariam presente dentro das células de uma planta. Então, do mesmo princípio que a gente falou, né, as plantas como produtoras, elas vão distribuir esse nitrogênio para os diferentes níveis dos ecossistemas, né? Imagine um consumidor primário, que seriam os herbívoros, depois ele ia distribuir esse nitrogênio para todos os outros, né, os consumidores secundários, que se alimentariam dos consumidores primários, ou herbívoros, né, e terciários, e assim sucessivamente. E essa desnitrificação, né, esse nitrogênio, ele não fica para sempre na matéria, né, nesses seres vivos que a gente encontra. Então, essa última etapa, né, da nitrificação, que vai formar esse nitrato, que ao mesmo tempo é absorvido pelas plantas, e ele também pode seguir uma outra rota. Então, nós temos bactérias que são desnitrificantes, que fazem essa reação de óxido-redução do nitrato e transformam ele numa forma gasosa e liberam esse nitrogênio para a atmosfera. É uma forma de repetir, eu vou repetir várias vezes esses mesmos conceitos, mais com o objetivo pedagógico de fazê-los entenderem e fixarem o conteúdo. Então, essas plantas vão absorver as duas formas, amônia e nitrato, e aí os consumidores vão ter o nitrogênio, né, os consumidores primários, secundários, terciários, de toda a cadeia trófica, né, seguindo o mesmo princípio e pensamento que eu falei da aula de ciclo do carbono, né, de transformações que ocorrem no carbono, eles vão obter, né, não são capazes de pegar esse nitrogênio, então, graças às bactérias, graças à fixação, absorção desse nitrogênio inorgânico, que ficam nos indivíduos fotossintetizantes, né, nos indivíduos em que ocorre essa fixação de N, né, nas plantas, então eles vão obter esse nitrogênio dos produtores, que são seres fotossintetizantes. E aí, vocês têm o seguinte componente, né, outras formas de incremento desse nitrogênio no solo. Então, uma das formas que é famosa são as excreções que ocorrem no solo, né? Então, as excreções de amônia através da urina, e aí eu posso associar aqui também com os cadáveres, né, dos tecidos, as mortes de animais, eles também podem liberar amônia para esse solo. Além disso, outra forma que vocês podem encontrar são os relâmpagos, eu falei no início, né? Os relâmpagos que podem produzir a amônia no solo, né? Então, lembrando que a amônia, ela, do ponto de vista mais básico que a gente possa falar dentro dessas transformações e essas mudanças que ocorrem com o nitrogênio,
a fixação biológica feita por bactérias é um outro quarto componente mais básico, aqui seriam as outras formas de incremento de nitrogênio dentro do ecossistema, além da fixação biológica, onde tudo inicia. Então, se alguém perguntar para vocês, da onde inicia o processo de entrada do nitrogênio, de retirada, né? Nós sabemos que 75% do ar que nós respiramos, que nós temos na atmosfera, ele é composto de nitrogênio. E aí, quem é responsável por retirar esse nitrogênio do ar são essas bactérias fixadoras de nitrogênio. Quando eu inalo, quando eu respiro, eu estou colocando oxigênio. Eu não sou um indivíduo capaz de fixar nitrogênio dentro do meu corpo. Eu preciso dessa fonte de nitrogênio de outras fontes, né? Ou de consumidores pertencentes a diferentes níveis tróficos, ou das plantas na minha nutrição. Eu não sou um indivíduo, um animal, não é um indivíduo capaz de fixar esse nitrogênio. Quem consegue isso são essas outras formas, né? Então, lembrando que a minha excreção como um animal e a morte do meu corpo, que vai liberar essa amônia para ser absorvido pela planta, e os relâmpagos, ou até mesmo as fábricas, né, que fazem isso de um processo artificial, onde produzem a ureia, que é um fertilizante utilizado na agricultura, que é uma outra forma também de incremento de nitrogênio no solo, né, as formas de fertilização com diferentes fontes de adubos nitrogenados que nós temos disponíveis no mercado. Além disso, né, aqui tem 4 as fábricas, né, onde a gente faz suplementação do nitrogênio no solo através da adubação, e um quinto que seria os processos em que você faz microbiolização de sementes, por exemplo, e adiciona essas bactérias fixadoras de N, ou quando você planta algumas espécies vegetais, as populações nativas de FBNs, né, se você não degradar esse solo, elas vão auxiliar nesse processo de fixação do nitrogênio dentro do sistema solo-planta. Então, como eu tinha falado para vocês, os fertilizantes, eles podem serem ricos em amônio, nitrato, e é um dos grandes problemas com relação à utilização dos fertilizantes químicos, em que você tem lá uma área da agricultura chamada de agricultura orgânica, a abolição do uso desses fertilizantes químicos, devido principalmente a essa crítica desse nitrato, que quando é lixiviado, né, então um dos grandes problemas que a gente vai encontrar, tanto no que diz respeito a agrotóxicos, tanto quanto a esses fertilizantes químicos, que seriam os principais insumos dessa agricultura que a gente chama convencional, é essa questão de não atingir o alvo, né, da planta não absorver ou a amônia ou o nitrato desses fertilizantes que estão sendo suplementados, e eles lixiviarem e contaminarem, né, provocarem eutrofizações de recursos da água, ou a gente sabe que os nitratos, eles são compostos químicos que podem ser precursores de câncer. Então, moléculas de agrotóxicos, né, de inseticidas, herbicidas e fungicidas, quando atingem o consumidor, né, então esse é um grande problema que a gente tem que pensar como um sistema, um propósito de desenvolvimento. E, além dos agrotóxicos, nós temos que pensar no uso racional, né, talvez a gente pensar sobre isso, dentro desses propósitos que nós encontramos da produção agrícola que a gente encontra, degradar menos o ambiente, e fazer com que essas moléculas não atinjam de uma maneira que prejudique, né, a sobrevivência do consumidor. E olha que interessante, né, a urina é um grande fertilizante, é um fertilizante natural, ela apresenta, né, a amônia, então ela é um componente, né, imagine diferentes formas de exploração da pecuária, onde você pode produzir um biofertilizante, né, onde contém esse componente, essa forma de nitrogênio, né, que as plantas podem absorver. Então, você tem aqui esse nitrogênio na atmosfera, a fixação, as bactérias fixam, as trovoadas, né, que a gente encontra, os raios também fixam e produzem deixam disponível
nitrogênio na atmosfera, e esse processo, né, é chamado de amonificação, ou seja, a amônia, que é uma forma absorvida por essas plantas, essas diferentes categorias de plantas, isso é feito por bactérias. Então, a bactéria fixadora de N, a amônia, né, que seria a primeira etapa de transformação, dessa amônia, ela vai ser realizada, que diz respeito justamente a esse processo de transferência desse nitrogênio atmosférico para uma forma assimilável, a primeira forma assimilável pelas plantas, que é a forma de amônia. E aí o que acontece no solo? Essa amônia, ela vai ter bactérias agora que são chamadas de nitrificantes, e lembrem que eu falei para vocês, essa flecha, ela tem duas etapas. Uma etapa em que a amônia é transformada em nitrito, e isso é chamado, né, de nitrosação, e depois essa amônia é transformada em nitrato, né? E aí, esse nitrato, que é uma forma que é absorvido pela planta, o nitrito transformado em nitrato é chamado de nitração. E esses dois processos são chamados de nitrificação. E aí você tem essa forma de nitrato que é absorvido. Então, ou ele é absorvido por essa planta, ou esse nitrato pode lixiviar, aprofundar nesse solo e ter os efeitos que a gente acabou de falar para vocês, como acontecem com os fertilizantes, que são as suplementações. Eu coloco culturas, a cultura extrai nutrientes desse solo, eu colho, ou seja, eu preciso ter uma reposição disso. A agricultura, o sistema do agronegócio, ele implica nessa suplementação com base em análise de solo. E eu posso ter um desvio desse nitrato, né, que, como eu falei para vocês, os cursos da água e contaminar o consumidor, ou esse nitrato também pode agora sair desse formato aqui da solução do solo e por ação de outro grupo de bactérias. Nós temos 3 grupos de bactérias que vão devolver para a atmosfera, que a gente chama de desnitrificação. Tá? Então, nós temos o primeiro grupo, que são as bactérias fixadoras de N. Lembrem que nas leguminosas vocês encontram nódulos presentes nas raízes das plantas, e em não leguminosas não encontra nódulos, mas vocês têm vários grupos de plantas, não somente em leguminosas, espécies de bactérias que são responsáveis por essa primeira etapa, para a produção da primeira fase, né, da primeira forma nitrogenada, que é a amônia, e isso é chamado de amonização. Então, e isso é promovido pelas bactérias fixadoras de N. Depois nós temos o segundo grupo de bactérias que fazem a nitrificação em 2 etapas, como eu tinha falado para vocês aqui, e depois esse nitrato, que é o produto final da nitrificação, ele é desnitrificado por bactérias desnitrificantes que devolvem para a natureza, gerando um ciclo desse nitrogênio. Então, mais à frente eu vou falar para vocês os grupos de bactérias. 3 grupos de bactérias são importantes com relação a esse ciclo. Lembrando que na agricultura, esse nitrogênio, eu posso colocar a bactéria, caso o meu solo seja degradado, eu posso inocular na minha semente bactérias fixadoras de N para realizarem essa fixação do nitrogênio atmosférico. Lembrem da urina, lembrem das fezes, lembrem dos resíduos animais e vegetais que podem liberar nitrogênio também para o solo. Então aqui, da mesma forma, né? Então aqui você tem os vegetais, os animais, né? A gente sabe que a decomposição, tanto das fezes e urina, né? Que é realizada por bactérias, aeróbicas, anaeróbicas. A gente sabe que tem associações dentro dessa rizosfera, a manutenção dessa diversidade próxima à rizosfera das plantas perenes ou das plantas cultivadas, vocês têm a fixação de N. Então, esse nitrogênio da atmosfera, de novo aqui, ó, os raios podem fixar esse nitrogênio no solo, as bactérias, as FBNs, ou as bactérias diazotróficas, são responsáveis, né, as bactérias fixadoras de N. Então, em leguminosas, vocês vão encontrar nódulos. Então, essas bactérias fixadoras de N, nessa primeira etapa, elas podem fixar e formar a amônia, né, é a etapa que a gente viu anteriormente, né, de amonificação.
Essa amônia, ela pode se volatilizar também, né, que a gente não falou na figura anterior, e pode ser perdida para o ambiente. Volatilização, ela pode ser perdida. Ou ela pode ser lixiviada aqui num segundo caso, né, a amonificação aqui, ó, número 2. Essa etapa é a amonificação. E aí, essa amônia pode se transformar em amônio, né, e esse amônio, ele pode ser assimilado, né, e aqui vocês têm as bactérias, né, o segundo grupo de micro-organismos, o primeiro grupo, o segundo, as bactérias nitrificantes, que vão formar em nitrito, e depois essas bactérias nitrificantes, outros grupos de bactérias nitrificantes, outros gêneros que vão formar o nitrato, que pode ser lixiviado, ou eles poderão serem assimilados pelas plantas, tá? E esse nitrato também, eles podem, lembrem do processo de eutrofização, podem ir para os cursos d'água, ou, né, vocês têm bactérias que podem desnitrificar, ao invés dele ser assimilado, né, pelas plantas, né, diferentes categorias de plantas no planeta, eles podem serem transformados de volta no N2, né, que intermediário N2O, um óxido de nitrogênio, e que o N2, uma forma gasosa do nitrogênio, tá? Então, aqui seriam a forma de amônia e aqui a forma de nitrato, né? Então, aqui nós temos as etapas, né? As etapas de fixação, a etapa de amonificação e aqui a nitrificação, né? Que tem micro-organismos, 3 grupos de micro-organismos. Na verdade, aqui seria a mesma coisa, né? A amonificação seria promovida pelas FBMs. E aqui a desnitrificação, que seriam as bactérias que iriam colocar na forma gasosa e liberar o nitrogênio para a atmosfera. Então, a nitrificação ela tem 2 etapas, a nitrosação, a amônia vai transformar a amônia em nitrito, e aí nós temos os gêneros de bactérias que fazem isso, as nitrosomonas, o nitrosococcus e o nitrosolobus. E o que vai acontecer? Então, a amônia, né, NH3, mais a presença de oxigênio, precisa de um ambiente aeróbico, ela vai liberar, né, 2 moléculas de hidrogênio, 2 moléculas de nitrito e 2 moléculas de água. E aí, o que vai acontecer? Então, vai ocorrer uma segunda etapa da nitrificação, que eu falei anteriormente, em que vai transformar um nitrito em nitrato. Então, aqui eu tenho nitrito, 2 moléculas de nitrito da reação anterior, mais a presença de 2 moléculas de oxigênio, é uma reação aeróbica, a nitrificação é uma reação aeróbica, reparem aqui, e vai produzir 2 moléculas de nitrato e energia, né, por esse tipo de reação. E a segunda, né, então aqui nós temos um grupo de bactérias e aqui outro grupo de bactérias que são chamadas de desnitrificantes, pseudomonas, né, podem desnitrificar, que vai pegar esse nitrato e vai liberar ele na forma, tem um intermediário que eu mostrei anteriormente, né, de um óxido de nitrogênio, mas ele, em suma, vai liberar o N2 para a atmosfera através das bactérias desnitrificantes. Então, vocês têm aqui uma molécula de açúcar, 5 moléculas de açúcar, lá da fotossíntese. Nós temos aqui 24 moléculas de nitrato, 24 moléculas de hidrogênio na reação de desnitrificação, que vão produzir 30, vai liberar, né, da desnitrificação, o gás carbônico, o dióxido de carbono. A gente falou agora há pouco sobre o ciclo do carbono, né? E 42 moléculas de água e 12 moléculas de nitrogênio, né? Então, para liberar 12 moléculas de nitrogênio, eu preciso de 24 moléculas de nitrato, mais energia pela reação de desnitrificação. Meu objetivo nesse slide é mais mostrar esses processos, as reações químicas, né, os produtos, os reagentes e os produtos das reações químicas, das 2 etapas da reação de nitrificação e a única etapa da reação de desnitrificação. E nessa desnitrificação é um processo mais alternativo na respiração oxigênica. Esse fluxograma eu apresentei quando falei sobre a questão da respiração aeróbica, né? Então, a glicólise, e aí tem o intermediário para a produção do ácido
pirúvico, né? Então, essa quebra do açúcar para a liberação de energia, todas essas etapas e esses intermediários, a produção do acetil-CoA, a liberação de dióxido de carbono, o ciclo de Krebs, né? E essa cadeia transportadora de elétrons, que são as 3 etapas que representam a respiração aeróbica. Nessa terceira etapa vem a questão, o processo, né, que a gente encontra da desnitrificação, que é importante, onde o nitrato, ao invés de ter o oxigênio, vocês também podem encontrar aqui o nitrato e o nitrito, né, para oxidar um composto orgânico nessa cadeia para liberar energia. Vocês viram aqui na reação que libera energia na reação de desnitrificação. Aqui, então, da desnitrificação, o aceptor de elétrons, ao invés de ser o oxigênio, ele também pode ser tanto aqui o nitrato que eu coloquei, ou o nitrito para a liberação do nitrogênio, né, e geração e produção de energia nesse processo. Então, deixa de ser um processo, né, nessa terceira etapa de uma respiração aeróbica para ser uma respiração anaeróbica. Então, o N2, esse que a gente acabou de falar, se referir desse nitrogênio, que seria a forma N tripla ligação, a forma atmosférica, ele é um constituinte extremamente importante no planeta, e essa forma gasosa, ela tem uma concentração aqui, né, 75%, 78% da atmosfera terrestre, e na biosfera esse nitrogênio está presente no que a gente chama da matéria orgânica desse solo, e além da constituição de todos os organismos vivos. Então tem uma relação em cadeia, desde os produtores, os herbívoros, né, os consumidores primários, os consumidores secundários, terciários e assim por diante. E a maior parte das plantas, né, como a gente falou no início, são constituídas de nitrogênio. Então, ele é essencial, ele é constituinte de proteínas, de ácidos nucleicos, como eu falei anteriormente, e a requisição desse nitrogênio pela planta só é menor que o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, chamados chons, né? O nitrogênio ficaria em quarto lugar com relação à requisição dos nitrogênios, dos componentes químicos que são mais importantes na célula dos seres vivos. Então, reparem aqui o posicionamento ao carbono, a gente falou agora há pouco sobre o carbono, e o nitrogênio aqui localizado nas 2 moléculas de clorofila, que são extremamente importantes para a fotossíntese, né? Além de proteínas, além de ácidos nucleicos, e aqui o pigmento fotossintetizante, a clorofila A, clorofila B, e a existência, né, desse nitrogênio como uma molécula essencial para essa reação metabólica, né? Todos nós sabemos que a clorofila é um pigmento extremamente importante que dá coloração verde para as plantas e que ela tem um papel essencial para a produção do açúcar, e esse açúcar tem uma relação com a respiração, com energia. Então a gente sabe que as plantas, né, quanto mais verde essa planta tiver, a gente normalmente tem uma relação de vigor, né, aqui, e uma relação de um bom aporte de nitrogênio, né, para uma planta cultivada quando ela tem um verde bastante intenso, um verde escuro. Então as plantas normalmente amarelecidas, cloróticas, elas têm relações ou de falta de luminosidade. Quando você tem dentro de um ambiente de um campo, né, uma densidade incorreta, você vai ter provavelmente plantas muito estioladas e com problemas de competição entre si, e vocês podem ter problemas com relação à assimilação de nitrogênio. É claro que nitrogênio e todos os outros componentes também têm relações com complexação, com reações de pH no solo, como a gente falou anteriormente, e isso pode prejudicar, né, dentre as formas que a gente tem de disponibilizar o nitrogênio para as plantas cultivadas e não cultivadas, a planta pode expressar sintoma de deficiência. Então, embora o nitrogênio seja tão abundante, como a gente viu agora há pouco, 78% do ar é composto de nitrogênio, nem sempre ele está disponível para uso direto da maior parte dos seres vivos. Então, eu posso ter, quando o nitrogênio não está
sendo absorvido esse nitrogênio tão abundante, primeiro eu posso pensar sobre questões de fixação de N, eu posso pensar nele quando eu faço de uma maneira suplementar, como um adubo, que esse nitrogênio está tendo algum tipo de problema quanto à sua disponibilidade para essas plantas e as várias categorias de adubações que nós temos, adubações de plantio, adubações de cobertura, né? Posso fracionar essa adubação, eu posso ter problemas com relação a essa disponibilidade, o tráfego, né, desse nitrogênio próximo dessa raiz, nessa rizosfera, e a capacidade de assimilação desse nitrogênio colocado de uma maneira suplementar ou artificial, enfim, como o termo que vocês acharem melhor, mas que seria colocado pelos adubos, e as plantas podem expressar essas categorias, né, esses sintomas de deficiência de nitrogênio para as plantas. No caso dos excessos de nitrogênio, né, falando de uma maneira suplementar, às vezes as plantas ficam com os tecidos mais tenros. E no momento que ela é mais tenra, ela pode ser mais facilmente atacada por pragas e doenças e, consequentemente, isso provocar danos no sistema produtivo. As formas disponíveis, como a gente falou, repetindo pela terceira vez, é o amônio, né, o NH4, e o nitrato, né, NO3, ou compostos ligados a NH2. Então, essas formas são escassas nos ambientes naturais, então vocês podem ter o nitrogênio na forma orgânica, na matéria orgânica do solo, ou de uma maneira inorgânica, né, que é assimilada pelas plantas, então, na forma de amônio, né, NH4, na forma de nitrito e nitrato, lembrem, né, após a fixação, o amônio, ele vai ser transportado, né, ele vai ser por duas fases, pela nitrificação, amônio transformado em nitrito, depois em nitrato, ou até mesmo óxido nitroso, né, que seriam formas inorgânicas de assimilação e absorção pela planta. Então, existe uma variabilidade, né, das formas inorgânicas de nitrogênio nos processos de transformação. Então, como a gente falou, o nitrogênio que está no ar, a fixação biológica transforma em amônio, ele pode ficar imobilizado ou ele pode ficar numa forma, nitrogênio orgânico. E essa mineralização ou amonificação pode transformar esse nitrato, e a partir desse nitrato, a nitrificação transforma em nitrato, e ele pode ter essas duas fases. Então, olha, reparem aqui, né? Aqui eu coloquei os dois conceitos, né? Então, da amônia para o nitrato, então, amônia, nitrito e nitrato. Então, essa etapa da amônia para o nitrito, ela pode ser chamada de nitrosação, como eu tinha falado anteriormente, ou nitritação. E do nitrito para o nitrato, ela pode ser chamada de nitração, como eu tinha falado anteriormente, ou nitratação. E esse nitrato, lembrando de todos os desdobramentos dele, né, lixiviação, enfim, ele pode ser lançado para o ambiente por bactérias desnitrificantes, e aqui os produtos, né, para chegar ao N2, a desnitrificação, as transformações que ocorrem para a liberação para o ar, né. Então, desnitrificação transforma o nitrato em N2, tá? Então, as bactérias fixadoras de N, elas envolvem a redução desse nitrogênio que está no ar, então, o N2 em amônio. Esse processo é o mais importante para a entrada de nitrogênio nos ciclos biogeoquímicos, 90% desse é a forma. E as fábricas, eu coloquei, né, um vídeo para vocês que tinha lá a explicação, processo de formação de ureia, né, processo que seria algo meio que similar, né, uma forma de produção de uma fonte de adubo nitrogenado que é utilizado para a agricultura. Então, a gente tem o N2, né, aqui seria a reação que eu mostrei anteriormente, né, o N2 mais 8 moléculas de hidrogênio, 16 moléculas de energia, por ação da nitrogenase, que é a enzima que essas bactérias fixadoras de N, né, na rizosfera,
elas, né, ou em leguminosas vão ser responsáveis, e elas vão produzir 2 moléculas de amônio, mais água, mais hidrogênio, desculpe, mais 16 ADP, né, e 16 PIs. Então, são os produtos dessa reação dos FBNs, né, seria a terceira reação que eu não mostrei. Eu mostrei as duas reações da nitrificação e uma reação da desnitrificação, e aqui a reação química realizada pelas bactérias diazotróficas, bactérias fixadoras de N, que eu vou falar, né, vou ter uma aula exclusiva sobre FBNs ou bactérias diazotróficas. Então, esse processo é o mais importante para a entrada de nitrogênio nos ciclos biogeoquímicos, e essa amonificação, né, que é essa forma, a primeira forma de nitrogênio no solo, feita por essas FBNs, são formas de nitrogênio orgânicas que são transformadas para as formas minerais que são absorvidas pelas plantas. Então, esse amônio, então, ocorrem transformações, ele pode ser absorvido pelas plantas e micro-organismos, né, os micro-organismos podem imobilizar esse amônio, e aqui, né, vocês têm as etapas que a gente já explicou anteriormente, aqui o amônio, né, e aqui a nitrificação, a desnitrificação, e aqui algumas relações de carbono e nitrogênio, que a gente falou muito, mas que eu não falei, relações de carbono, né, menores que 30, né, as condições que nós temos de relações de carbono-fósforo, menores que 300, e relações de carbono-enxofre, maiores, né, que 400. Então, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma imobilização, né, maior que a mineralização, ou seja, você vai ter nitrogênio, fósforo, enxofre, né, mais imobilizado nessas condições que você tem da relação. Agora, relacionando carbono com nitrogênio, fósforo e enxofre, a disponibilidade de nitrogênio, quando você tem, né, uma relação maior, né, uma relação maior de carbono com nitrogênio, fósforo e enxofre, vai diminuir essa disponibilidade, e o solo, o substrato onde a planta vai se desenvolver, ele vai ser pobre nesses componentes. Quando você tem uma relação intermediária de carbono e nitrogênio de 20 a 30, de carbono com fósforo de 200 a 300, e de carbono com enxofre de 200 a 400, você vai ter uma relação de igualdade da imobilização desses compostos com a mineralização, ou seja, a disponibilidade de nutrientes não é alterada, então você vai ter uma qualidade do substrato chamada intermediária. E aqui essa terceira condição, quando você tem uma relação carbono, né? Então, a relação do carbono com a disponibilidade de nitrogênio, fósforo e potássio, agora menor que 20, menor que 200, menor que 200 para enxofre, menor que 200 para fósforo, menor que 20 para nitrogênio, você vai ter uma mineralização, ou seja, você vai ter mais nutrientes disponíveis, a disponibilidade vai ser aumentada, e esse substrato, lembrem do V%, né, que é uma medida lá da análise química do solo, ele vai disponibilizar os nutrientes, você vai ter uma maior quantidade de nutrientes disponíveis, medidos pelo V% da análise química do solo, e as plantas vão absorver esse nutriente para, né, exercerem as funções que a gente já discutiu. E a nitrificação, repetindo, então o amônio ele é submetido a uma oxidação, né? Então a oxidação ela vai liberar energia, e que tem como produto final a produção de nitrato. Então, é justamente esse processo aqui, de nitrosação ou nitrificação. O amônio vai produzir o nitrito e o nitrito vai produzir o nitrato. Então, essas duas etapas, né, isso aqui tudo é chamado de nitrificação, e a nitrificação é dividido em nitrosação ou nitritação, é a primeira etapa, que é a transformação da amônia em nitrito, e a transformação do nitrito em nitrato, que se chama nitração ou nitratação, tá? E aí, depois vocês vão ter a nitrificação, né? Essa nitrificação ela é feita por bactérias
aeróbicas que precisam de oxigênio, o solo precisa ter oxigênio, mesófilas, né, que vivem numa condição de temperatura mediana, né, de 25 a 35 graus Celsius, ou neutrófilas, né, que vivem numa condição de solo de pH mais neutro. Então, os íons, né, NH4, né, eles podem ser sorvidos, eles podem ser absorvidos pelas plantas. Os íons de nitrato, eles podem ser lixiviados, e isso é indesejado, né? Então, existem práticas para evitar essa perda, essa lixiviação, e alguns exemplos de bactérias agora que fazem essa nitrificação, que são responsáveis por essas transformações que ocorrem no solo. Nitrobacter, Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrozospira, Nitrosolobus, né? Algumas delas eu falei anteriormente, né? Tanto na fixação de N, né? A fixação de N, nós temos Azospirillum em gramíneas, a fixação de as bactérias fixadoras de N, né? Os Bradyrhizobium, Rhizobium, né? Que são bactérias presentes associadas às fixação em leguminosas. E esses daqui estariam relacionados ao papel de transformação a partir da amônia, transformação em nitrito, transformação em nitrato, e aí esse nitrato, que se não for absorvido pela planta, ele pode ser devolvido para o ambiente. Aqui a desnitrificação, que eu já tinha colocado para vocês, né? Então aqui o nitrato, ele vai produzir as nitrato-redutases, as bactérias, né? Então isso também é mediado por bactérias, vão produzir enzimas chamadas de nitrito-redutases, óxido-nitrito-redutases, né? Que vão agir sobre o óxido nitro, aqui o nitrito, né? E aqui o óxido nitroso, né? Ou seja, óxido nitroso redutase, enzimas que seriam sintetizadas, né? Essa primeira, essa segunda e essa terceira seriam enzimas que precisam ser secretadas por essas bactérias desnitrificantes que vão reduzir esse nitrato para o nitrogênio atmosférico. Então, seriam, né, o mesmo princípio que a gente viu do metabolismo bacteriano, né, de transformação da molécula, vocês vão ver aqui também com essas bactérias desnitrificantes pelo processo de desnitrificação, né, o terceiro grupo de bactérias, né. Então, de novo, nós temos um grupo de bactérias que são as FBNs, o segundo grupo de bactérias que são, né, as desnitrificantes, e o terceiro grupo de bactérias que são desnitrificantes, não. O segundo grupo são as bactérias nitrificantes, né, e depois o terceiro grupo que seriam as bactérias desnitrificantes, que vão estar presentes nesse solo e que tem uma relação com o nitrogênio, tá? Lembrar que a maior perda, né, a maior causa de perda de nitrogênio é a agricultura, e isso vai ter um potencial efeito sobre as questões, né, do efeito estufa. Então agora vamos fazer um exercício, né? Número 1, o que representa esse número 1 aqui? Então os materiais, a gente sabe que o número 1 é a decomposição dos materiais orgânicos, né? Então, o número 1 poderia ser chamado do processo de decomposição. Eu poderia ainda colocar um outro quadrado que eu esqueci de colocar aqui, colocar uma nuvem, né? E associar e chamar aqui com uma seta para o NH4. E isso seria chamada de FBN, a fixação promovida por essas bactérias fixadoras de N, que poderia ser chamada aqui, tá? Então, o número 1 seria decomposição. Número 2, né? Então, uma forma de tentar recapitular o que a gente falou. O que seria o N2? Então, se você colocar o número 2, né? Número 2, o que é? Aqui é a amônia, esse aqui é o nitrito e esse aqui é o nitrato. Ou seja, 2 e 3 é a mesma coisa. 2 e 3 é a nitrificação, ou 2 eu posso chamar, né, de nitrosação, né? O número 2, que é a transformação da amônia em nitrito. E a transformação do nitrito para nitrato seria o que a gente chama de nitração, né? E 2 mais 3, né, transformação da amônia em nitrato, que é a forma assimilável, seria o que a gente chama de nitrificação, né? 2 e 3, nitrificação. E esse aqui é bem fácil também, né? Número 4, se tivesse que falar o nome dessa reação química, né, dessa
reação de transformação do ciclo do nitrogênio, vocês poderiam chamar isso do quê? Então, ele vai jogar N2, a gente sabe que é a forma atmosférica, né? Então, aqui o desenho, agora eu entendi. Então, esse número 4 poderia ser chamado poderia não, a reação de desnitrificação, e aí a gente sabe que tem vários subprodutos que eu mostrei anteriormente, e o N2, aqui o número 5 é o FBN, que eu tinha falado anteriormente, a bactéria fixadora de N, tá? E esse NH4, você sabe que as plantas, né, podem absorver isso, o nitrogênio, né, a forma assim, de absorção pelas plantas. Então, isso aqui seria a assimilação, número 8, e número 6, o nitrato, né, as duas formas de assimilação, a amônia e o nitrato pelas plantas. E quando essas plantas, elas decompõem, elas vão produzir, gerar, né, vão mineralizar compostos para liberar para o material orgânico, né, ou então aqui seria a parte dos consumidores, né, os herbívoros, consumidores primários, secundários, que vão transportar aqui, das plantas, transportando nitrogênio para as diferentes cadeias tróficas. E aí, quando morrem, né, tanto a urina, os resíduos, quanto os cadáveres, eles vão liberar essa amônia, né, no material morto, né? Então, aqui é a decomposição, número 1, tá? Espero que vocês tenham entendido esses números e as reações de transformação, a dinâmica de nitrogênio no solo. Então aqui a gente estou quase terminando a aula, né, o tanque de arejamento prolongado, o tanque que a gente chama de nitrificação, então um arejamento é para justamente colocar oxigênio para as bactérias transformarem, né, o nitrato em nitrito. Então a água não deve conter esse resíduo de agrotóxico, né, de agrotóxico não, de adubação nitrogenada. Então, essa transformação desse nitrogênio, essa degradação do nitrogênio, do nitrato, eu preciso dentro de um ambiente com arejamento, com oxigênio. Então, no tanque de desnitrificação, o que está fazendo? Colocando, você lembrar que a desnitrificação ela pode ser ou fermentativa ou aerada, né? E essa desnitrificação ela tem que remover esse nitrogênio até os níveis exigidos na lei para liberar para a atmosfera esse nitrogênio, tá? Então, aqui nós temos a fixação, né? Então, o que ela vai fazer? Vai pegar o N2, transformar em amônia. Quem faz isso? Actinobactérias. Nesses tanques, vocês podem ter também actinobactérias, né? Ou então algas azuis, cianobactérias, que podem transformar esse nitrogênio, purificar esse nitrogênio das águas. Cianobactérias, Clostridia, proteobactérias, várias categorias que pegam esse nitrogênio e podem fixar isso nas águas, né? Quando você vê uma água esverdeada, uma água de uma lagoa parada, isso significa a proliferação dessas algas. Quando se cria peixes, né, e você vê, às vezes, uma grande proliferação de algas, né? Então, quando a população de peixe não consegue se multiplicar, essas algas podem ser tóxicas, podem absorver o oxigênio, prejudicar a dinâmica de oxigênio da água, né, dissipação do oxigênio nessa água, e os peixes, além de liberarem toxinas, né, a fauna, né, ser prejudicada por essa questão de eutrofismo, né, de muita quantidade de nutriente, que favorece a multiplicação dessas algas. Então, precisa de um equilíbrio. A nitrificação, né, a amônia, transformado em nitrito, depois em nitrato. Então, vocês têm bactérias oxidantes da amônia, tem arqueobactérias também, que são oxidantes da amônia, que fazem essa transformação. E a desnitrificação, e aqui os subprodutos, a gente falou agora um pouco sobre enzimas, para transformarem no N2, nós temos tanto grupos de bactérias, como arqueobactérias e alguns eucariotos, que fazem essas transformações dentre os ciclos de transformação. E aqui, por fim, né, a gente relembrando, né, as plantas, o nitrogênio, os resíduos das plantas liberam esse nitrogênio,
Vamos começar, né? Do nitrogênio atmosférico, vocês têm os FBNs, em leguminosas, de vários grupos de plantas. Então, é claro que o homem desenvolveu uma forma de substituição da adubação nitrogenada em leguminosas, mas vocês têm também atribuições de fixação biológicas por populações nativas dos solos em outros grupos de plantas, não somente em leguminosas. Existem iniciativas de comercialização, de microbialização de sementes ou inoculação de sementes com azospirilo e outras espécies. Existem muitas espécies que estão sendo estudadas em literatura para fixação, para tentar substituir a adubação nitrogenada, e se você substitui, você tem uma relação com uma relação ecológica muito importante, né, de liberação dessas formas de nitrato das adubações nitrogenadas. Imagina se a gente conseguisse substituir a adubação nitrogenada na agricultura por essas fixações biológicas nos mais variados grupos de espécies. Então, vocês têm a fixação atmosférica, a deposição no solo, os raios, animais mortos, né, biossólidos, podem liberar esse nitrogênio e ter uma forma orgânica. Esse nitrogênio, ele pode ser imobilizado, né, no solo, né, então a forma de amônio, ou ele pode ser absorvido pela planta, e aí, aqui ele cortou as etapas, mas você tem aqui esse amônio, pela nitrificação, forma um nitrato, e esse nitrato pode ser alvo das bactérias desnitrificantes para liberar de novo para a natureza. Então, esse nitrato pode ser lixiviado, ou ele pode ser, o amônio, ele pode ser volatilizado, né? Ou vocês têm aqui a questão industrial das fábricas, né, de fertilizantes, que podem, tanto as duas formas que são assimiladas, as fábricas podem artificialmente sintetizar formas de adubos nitrogenados que as plantas podem absorver tanto a forma ionizada de nitrato quanto de amônio, tá? E os resíduos das plantas também vão produzir nitrogênio orgânico, né, a partir do momento que essas plantas morrem, né? Então, isso, e dessa forma eu finalizo, né, toda essa dinâmica de circulação do nitrogênio na atmosfera, tá? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.